Fala, meus traders, aqui é o Trader da Vida Real e vamos então para a análise de mercado do dia de ontem, do dia 27 de novembro, sexta-feira. Fazendo o vídeo hoje porque ontem, infelizmente, eu fiquei impossibilitado de fazer o vídeo devido à grande chuva aqui na cidade em que eu moro, mas vamos aí, análise de mercado do dia de ontem e a preparação para o começo da semana que vem, ok? Bom, o vídeo inaugurando o YouTube, né? Primeiro vídeo no YouTube, devido ao bloqueio que o Instagram me impôs aí, por eu ter tentado expandir o meu trabalho para outras pessoas. Infelizmente, fui bloqueado no Instagram e não vou conseguir postar por uma semana, então vou postando aí as análises no YouTube para vocês, para não deixar ninguém aí sem nenhum respaldo técnico e para que eu consiga continuar orientando vocês quanto ao comportamento do mercado, ok? Bom, antes de mais nada, então, se vocês estão curtindo as análises que eu faço diariamente, por favor, deixem o seu like agora, né, no YouTube. E também, se posteriormente vocês verem esses vídeos no Instagram, deixem aí o apoio de vocês no botão de curtir, ok? Também, se você me segue no Instagram, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube agora, né? Ativar aí o sininho de notificações para vocês não perderem nenhuma atualização dos vídeos que eu farei aí nas próximas análises. E se você está vendo esse vídeo no YouTube e não me segue no Instagram, me siga lá, @trader da vida real oficial, que aí também lá eu coloco vários conteúdos legais e meus resultados. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá então, começando pelo mini índice. Bom, o mini índice, ele trabalhava já na quinta-feira, nessa pequena movimentaçãozinha de alta aqui, certo? Lembrando que o mercado ele vinha de uma consolidação, né? Nós tínhamos aqui o mercado trabalhando nesse range de preço e eu havia comentado no vídeo da quinta-feira que o mercado, se ele rompesse essa linha aqui para baixo, ele voltaria para dentro da consolidação. E se ele continuasse acompanhando aqui essa linha de tendência de alta, ele poderia sinalizar uma continuidade de movimento. E aí foi isso que o mercado fez, ele continuou o movimento em direção a essa linha de tendência de alta aqui. Ok, então o mini índice na sexta-feira ele teve a sua abertura aqui nesse ponto, com um pequeno gapzinho de alta aqui, mas mesmo depois desse pequeno gap de alta, o mercado já fez boas barras verdes, né, empurrando o mercado para cima até essa região. Então logo na abertura nós tivemos aí até o ponto máximo um ganhozinho de 600 pontos, né, uma subida de 600 pontos depois da abertura do mercado. Bom, visto que o mercado fez um padrão de continuidade, né, seguindo essa linha de tendência de alta aqui, a análise principal do mercado era que tivesse ocorrendo uma onda de impulsão aqui para cima, para depois haver uma onda de correção aqui e a gente poder comprar nesse ponto aqui para subir com o mercado até aqui em cima, ok? Bom, quando o mercado começou a chegar nessa região aqui, né, depois dessa perna de alta que nós tivemos com o gap de alta, o mercado ele forma uma grande barra de baixa aqui com o maior volume envolvido do dia, né? Se nós vermos aqui, nós temos a maior barra de volume do dia, ou seja, o maior fluxo de dinheiro envolvido nessa grande barra vermelha aqui que empurra o mercado com muita força para baixo. Eu não entrei nessa operação, na verdade, ontem eu não operei, tá? Eu saí no zero ontem, mas eu vou mostrar para vocês aqui o que poderia ter sido as melhores regiões de operação. Bom, aqui nesse ponto poderia ter sido uma região de operação, porque eu tenho um suporte aqui, né, que segurou os preços em dias anteriores, né? Não, nós conseguimos ver aqui que essa região segurou os preços nos dias anteriores. Porém, esse padrão aqui com essas três barras fortes de baixa, eu não achei legal esse padrão, não gostei e não quis entrar aqui nessa região, mesmo que o mercado tenha subido depois. Por que eu não quis entrar? Vamos tentar olhar pela parte da leitura de mercado e tentar interpretar a força do mercado, ok? Para o mercado sair daqui de baixo até aqui em cima, olha quantas barras ele fez, né? E a partir do momento em que ele abre aqui nessa região, né, e depois ele vem até aqui em cima, até esse ponto,
Vejam aqui quantas barras de alta, né, quantas barras verdes o mercado forma para conseguir chegar até aqui em cima. Só que quando o mercado cai, né, o que deveria ser uma correção normal, com apenas 3 barras, o mercado consegue voltar para o mesmo nível, né, ele consegue voltar para essa região aqui, e ele fecha o gap que havia sido aberto aqui. Então o mercado abre um gap, sobe até aqui em cima, depois com 3 barras apenas o mercado desce aqui embaixo e fecha o gap. Então isso aqui demonstrou muita força dos vendedores. Eu preferi não entrar nesse ponto mesmo que o mercado tenha depois se desenvolvido para cima aí. Tá bom. Então depois o mercado ele se desenvolve para cima, ele faz essa perna de alta, chega até esse ponto aqui, depois começa uma correção. Aqui teria sido um ponto bom de entrada, tá? Então nesse ponto aqui, depois dessa onda de impulsão, o mercado faz uma onda de correção e nesse ponto teria sido um ponto de entrada porque fez aí um gatilhozinho legal de compra, né? Então aqui teria sido um ponto bom de entrada. A operação não se desenvolveu com tanta força lá para cima, né? Houve a falha de fazer um novo topo aqui em cima, né? O mercado não chegou até aqui em cima, mas poderia ter levado uns 300, 400 pontos aqui nessa operação. Ok? Depois disso, o mercado volta a vir aqui para baixo para testar essa região. Aqui poderia ter sido um outro ponto de entrada. Se, né, aqui eu tenho um topo duplo, né? Um fundo duplo, um fundo e outro fundo. Poderia ter sido um ponto de entrada se eu tivesse um gatilho de compra bom. Nessa região, depois de fazer esse topo duplo, o mercado não deixa nenhum gatilho bom de entrada aqui, nenhum gatilho favorável. Então, mesmo que o mercado tenha de fato se desenvolvido para cima, na minha opinião, era uma operação mais arriscada que envolvia mais sorte do que análise, tá? Porque o mercado acabou não deixando nenhum padrão legal de entrada aí. De qualquer forma, o mercado ele se desenvolve para cima e depois que ele chega nessa máxima do dia de ontem, ele acaba fazendo uma correção um pouquinho mais lenta, né? Em direção a essa... Deixa eu apagar aqui. Faz uma correção um pouquinho mais lenta em direção à linha de tendência de alta. Só que quando ele chega nesse ponto, vou pegar o retângulo aqui, ele dá uma pequena consolidada, fica um pouco lateral. Quando ele chega nesse ponto, ele rompe essa consolidação para baixo, né? Em direção à linha de tendência de alta passando aqui, só que o mercado ele não acaba, os compradores não conseguem defender essa linha de tendência de alta aqui e os vendedores acabam empurrando o mercado para baixo dessa linha de tendência de alta aqui. Então, se a gente for analisar esse movimento, pode estar acontecendo aqui, ó, uma onda de impulsão, uma onda inicial de impulsão, para que o mercado depois ele volte a fazer uma onda de correção, nos dê uma oportunidade de venda aqui nesse ponto, para o mercado cair novamente. Tá? Lembrando que isso é um dos possíveis cenários. O mercado ele pode também, depois de fazer esse rompimento para baixo, continuar consolidando aqui. Afinal, nós temos um suporte aqui nesse ponto. Ou ele pode até mesmo, deixa eu apagar aqui, ele pode até mesmo voltar tudo aqui para cima. Tá? Então, são possíveis cenários que nós podemos trabalhar. O cenário que poderia ser mais provável é esse da onda de impulsão para baixo aqui, rompendo essa linha de tendência de alta. Tá? Então, para a semana que vem, a gente tem que ficar atento a esse movimento para baixo que ele fez, porque se ele corrigir aqui, nessa região importante que eu tenho aqui, ó, aí ele pode fazer um movimento para baixo aqui, se apresentar um candle gatilho nesse ponto. Ok? Se o mercado demonstrar, se os vendedores demonstrarem força nesse ponto. Bom, vamos aí para o mini dólar. Mini dólar já vem um pouquinho chato aí há dias, né? Então, o mini dólar ele encerrou a quinta-feira dentro também dessa consolidação, né? Se nós pegarmos aqui
essas regiões, nós temos o preço trabalhando dentro dessa região aqui de consolidação. E aí eu havia comentado no vídeo de quinta-feira que o mercado, se ele rompesse essa linha aqui para baixo, né? Essa pequena movimentaçãozinha, essa linha de tendência aqui, se fosse rompida essa microestrutura para baixo, o mercado poderia retornar para a consolidação. Ele até acaba fazendo o rompimento aqui, né? Acaba até sinalizando o rompimento, só que a gente vê que esse rompimento ele não, esse rompimento aqui ele não vem com tanta força para baixo. Ele não vem aqui com tanta convicção para baixo. Então, ele rompe, mas logo depois que ele rompe, os compradores já começam a aparecer aqui nesse ponto, tentando empurrar o mercado para cima. E aí a confirmação de que os compradores estavam defendendo esse ponto, vem aqui com essa barra verde, que foi uma enorme barra que rompe até essa região de resistência, e é o maior volume do dia, é o maior fluxo de dinheiro que ocorreu no dia. Então, os compradores empurram realmente com força o mercado para cima, e o mercado começa a se desenvolver aqui para cima. Aqui não foi um ponto de entrada, mesmo que tivesse batendo aí nessa região, nesse nível de preço, que depois de ser rompido como resistência virou um suporte, porque eu não tive nenhum gatilho favorável aqui de entrada na operação. Então o mercado ele vem aqui para cima, atinge esse ponto, e da mesma forma que ele atinge esse ponto, ele não faz uma correção saudável, né? O que seria, por exemplo, um movimento de impulsão, fazer um movimento corretivo para cá, por exemplo, visto que eu tinha aqui uma região de suporte, e depois fazer essa movimentação para cima. O mini dólar ele não faz isso, né? Da mesma forma em que ele vai com força para cima, ele faz esse padrão para cima, ele já vem tudo para baixo, rompendo todas as regiões de suporte e resistência aqui. Tá? Então, o mercado, na verdade, ele faz aqui um padrão em V, invertido. Tá? Que é um padrão perigoso, né? Porque ele perde a referência, né? O mercado, conforme eu sempre digo para vocês, ele funciona em ondas de impulsão e ondas de correção, que fazem o zigue-zague no mercado. A partir do momento em que ele faz uma onda de impulsão para cima e depois ele já vem com uma outra onda de impulsão para baixo, ou seja, ele perde a correção, já descaracteriza completamente o padrão que a gente tem no mercado, né? E a gente fica um pouco complicado de operar porque a gente não sabe se na próxima movimentação o mercado vai só fazer uma correçãozinha para cair, certo? Ou se ele vai de novo rasgar tudo para cima aqui e fazer uma nova onda de impulsão. Então depois disso, eu também fiquei fora do dólar, né? Conforme eu comentei, eu não operei no dia de ontem. E depois dessa movimentação em V, o mercado ele acaba consolidando aqui nessa região. Tá? Que se a gente for puxar essa região até mais para trás aqui, ó, a gente até consegue ver que o mercado está trabalhando nessa região de preço há algum tempo, né? Desde a abertura do dia de ontem. A gente só teve essa escapada aqui para cima, né? Mas no restante do dia, na maior parte do tempo, o mercado permaneceu aqui nessa região, nessa faixa de preço lateral, tá? Então, o mini dólar não apresentou nenhuma oportunidade viável no dia de ontem. Para quem opera scalp, houve até algumas oportunidades de tiro bem curto, por exemplo, aqui, né? Quando o mercado faz essa perna para cima, depois dessa grande perna de baixa, houve até uma oportunidade de tiro curto aqui, de uma operação bem rápida, para pegar alguns pontos aqui, ó, uns 10 pontinhos no dólar. Mas mesmo assim o dólar está lateral, um padrão meio perigoso. Então qualquer ação que fosse tomada ontem no mini dólar seria para correr mais risco. Ok, pessoal? Bom, para segunda-feira, nós temos então essa região de consolidação, certo? Onde o preço ele trabalha nessas duas regiões. E nós temos aqui uma pequena linha de tendência de alta. Bem feia, tá? Essa linha, ela não deve ser seguida como sinal, ok, pessoal? É só para orientação
do preço realmente. Porque essa movimentação de alta aqui está bem feia. Ó. Então, essa linha de tendência de alta aqui não tem a finalidade de fornecer nenhum sinal de entrada. É só realmente fazer você enxergar o caminhar aqui dos preços, né, para onde os preços estão indo, para você se orientar. Quando eu digo se orientar, em relação a quê? Em relação que eu posso ter uma onda de impulsão para uma onda de correção e outra onda de impulsão, rompendo aqui essa região de consolidação para cima, e aí vai significar uma continuidade de movimento, ou eu posso ter esse movimento aqui para baixo, voltando para a região de consolidação. De qualquer forma, o preço ele está dentro dessa região de consolidação, ele está dentro dessa faixa de preço e o mercado ele vai tomar uma direção clara se ele romper ou para cima aqui ou para baixo aqui. Independente da movimentação que ele fizer aqui dentro, ele ainda está em uma consolidação. Então, tudo que for ser feito aqui nessa região fica mais perigoso para operações, ok? Bom, a análise de sexta-feira é isso. Espero que vocês tenham gostado aí das análises. Deixem o like de vocês aí no botão de curtir do Instagram, né, novamente falando, e deixem o apoio de vocês também no Instagram, no botão de curtir. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da análise. Caso tenha ficado alguma dúvida, fiquem à vontade para comentar no YouTube, para comentar no Instagram. E nos vemos na próxima análise aí. Grande abraço, pessoal.